A palavra do Senhor diz assim. Antes de ler, eu queria que você soubesse que existe uma equipe de intercessão orando por sua vida. Amém? Eu queria falar isso para você, eu queria te comunicar isso, eu queria que você soubesse disso, que existe uma equipe nessa igreja, uma equipe poderosa que Deus tem levantado de intercessores, que tem jejuado, que tem orado por sua vida, tem colocado o seu nome no joelho em oração, para que você tenha um contato com Deus, para que Deus se revele à sua vida, para que você possa caminhar ao lado de Deus. Amém? Diga assim, existe uma equipe nesta igreja orando por minha vida. Diga assim, obrigado, Jesus, por essas vidas. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 3, no versículo 24, diz o seguinte: depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Vamos ler novamente. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden, uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Nós conhecemos bastante essa história, e se você já caminha aqui há algum tempo, talvez você conheça um pouco mais, porque eu quase 90% das minhas palavras é em cima dessa história aqui nos primeiros capítulos de Gênesis. Adão e Eva estão no jardim, como nós conhecemos bem essa história, e ali é um momento de intimidade. E esse momento que nós tivemos aqui no louvor é apenas um reflexo, um flash, uma faísca do que eles viviam ali no jardim. Naquele ambiente existia um ambiente de intimidade perfeita. Diga assim, intimidade perfeita entre Deus e o homem. Naquele lugar existia isso, Jardim do Éden significava isso, o homem e Deus, uma intimidade perfeita, e eles desfrutavam na essência aquilo que nós desfrutamos aqui hoje, só como um resquício, como um reflexo no espelho. Eles experimentavam ali de forma intensa, real e verdadeira. Adão e Eva foram construídos, criados, formados para suportarem a presença, estarem ali com Deus no jardim. Glória a Deus. Mas também, como nós sabemos, em um momento eles perderam isso, e não por culpa de Deus, mas por culpa do próprio homem, pelas suas próprias escolhas, eles foram expulsos dali, para que eles não comessem da árvore da vida, porque eles tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí Deus fala entre eles, Jesus, o Espírito Santo, ali a trindade de Deus, ele diz, nós precisamos trancar o jardim, precisamos fechar, para que o homem não tenha acesso à árvore da vida, e não se torne como um de nós. Ou seja, a preocupação ali é para que o homem não comesse da árvore e não vivesse eternamente em uma natureza pecaminosa. Ou seja, Deus tinha que restaurar primeiro o homem para depois dar para ele a árvore da vida, que é Jesus Cristo. Amém? Diga assim, Jesus Cristo. E quando eles saem do jardim, eles se deparam com algo que eles nunca tinham se deparado antes. Eles se deparam agora com sentimentos que eles não tinham antes, por exemplo, medo, dor, cansaço, um esforço pelo trabalho. Depois que eles saem do jardim, eles perdem aquilo, a graça da provisão, e agora eles estão num mundo totalmente, no mundo que eles já estavam, mas agora de uma maneira diferente, agora sem a imagem de Deus neles, agora sem a companhia de Deus. E nós lemos aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 24, as portas estavam trancadas. Diga assim, as portas estavam trancadas. Ou seja, o homem não tinha mais acesso àquele lugar de intimidade, aquele lugar gostoso da provisão de Deus. E agora eles tinham que lidar com uma situação que eles não sabiam como, era uma situação totalmente diferente para eles. E os anos vão passando, e aí eles têm 2 filhos. Quem sabe o nome desses 2 filhos? Vamos lá para Gênesis capítulo 4. Hoje eu quero começar uma série aqui com vocês. Glória a Deus. Uma série falando sobre
os heróis da fé, que está ali em Hebreus 11, e hoje eu quero falar um pouco sobre Abel, amém? Eu sei que a história de Abel na Bíblia é muito curta, e por muitas vezes eu passei por essa história e não parei para me aprofundar, para mergulhar no quão poderoso é a história de Abel. E sim, nós usamos ela, como foi muito bem entregue aqui pela pastora Tauana, para trazer um entendimento sobre oferta e como Deus falou comigo essa noite. Mas também nós podemos ir um pouco mais profundo e aprender mais ainda além do que a oferta. Glória a Deus. Então vamos lá, Gênesis capítulo 4, no versículo 1, diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Versículo 2, tempos depois deu à luz ao irmão de Caim e o chamou Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou de sua produção como oferta ao Senhor, parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Glória a Deus. É uma história bastante conhecida e talvez a gente leia ela muito rápido, talvez a gente não tenha dado a atenção devida para ela, e eu falo por mim, mas quando eu paro para estudar essa história, e hoje eu estava lendo sobre ela mais, me aprofundando mais, e eu estava chorando de tão precioso que é a história desses irmãos, e principalmente da vida de Abel. Sabe por quê? Porque as portas daquele lugar de intimidade com Deus estavam fechadas. Ou seja, como eu estava dizendo, Adão e Eva, eles não tinham mais aquela intimidade e eles estavam vivendo agora uma vida onde eles precisavam trabalhar e o suor descia do seu rosto, a mão deles agora estavam cheia de calos, agora existia um esforço que eles não tinham, agora eles tinham que se preocupar com os animais perigosos ali daquela região, de tudo aquilo, eles não estavam mais naquele jardim seguro, agora eles estavam soltos. E com o passar do tempo, vivendo naquele ambiente, daquela forma, com sentimentos que eles ainda não conheciam, eles tiveram os filhos Caim e Abel. E eu gosto de imaginar, quando eu leio a Bíblia, eu gosto de meditar sobre essas histórias. E eu meditando sobre essa história, eu fiquei pensando o seguinte, que quando ao entardecer Deus vinha para conversar com Adão, e depois Adão e Eva, e era o final da tarde, aquele momento gostoso. E agora, depois de estar longe da presença de Deus, estar longe daquela intimidade, ao final da tarde, era o final que a luz do dia ia embora, começava a escurecer, e então eles deixavam os trabalhos que eles precisavam fazer para sobreviver, ou seja, era o momento onde eles largavam o labor, aquele momento, e iam para um descanso. E eu imagino essa cena agora junto com os filhos, e agora eles não têm mais Deus para estar ali com eles, para conversar e caminhar com eles naquele momento do dia, mas aí agora eles têm os filhos deles. E eu imagino Adão e Eva compartilhando histórias de uma realidade diferente com os filhos. Quem está entendendo isso? Ou seja, talvez eles chegavam ali cansados, os filhos cansados, o sol e todas as dificuldades. Imagina que naquela época não tinha ninguém para ensinar como é que fazia algumas coisas. Tudo era cru demais, não tinha nenhum exemplo de como fazer, e eles estavam desbravando muita coisa. E chegavam ao final do dia talvez muito cansados. E naquele momento, onde era o momento onde Adão e Eva se encontravam com Deus, eles estavam ali reunidos como família, e provavelmente o que tudo indica é que Adão e Eva compartilhavam da história que eles viviam no jardim com os próprios filhos. Imagina Caim e Abel crescendo, escutando aquelas histórias.
Mas sabe o que mais doía nessa história? Era no momento em que eles contavam o seguinte: as portas estão fechadas. Ou seja, era apenas uma história de um lugar bonito, mas que era impossível o acesso. Não é como eu contar para você, vou dar um exemplo bem fraquinho, mas é como eu contar para você: cara, eu fui na Disney, lá é incrível, lá tem isso, cara, eu fui lá nas praias de Natal, meu Deus, como é incrível. E você fala assim: poxa, eu tenho a oportunidade de ir lá, eu posso trabalhar, eu posso arrumar uma forma de ir lá e conhecer, amém? Porém, Caim e Abel não tinham isso, e talvez isso era a maior tristeza, escutar sobre um lugar onde eles caminhavam com o Criador, eles caminhavam com aquele ser que criou tudo que eles conhecem, que criou os pais deles, e aquela maravilha, e os pais deles contando ali naquele lugar. Nós caminhávamos com os animais ao lado, e o leão não nos atacava, nós não tínhamos medo, não tínhamos dor, não tinha perigo. Imagina a frustração talvez, ou a dor no coração daqueles filhos, de falar assim: cara, a porta está fechada. Diga assim: eles não tinham acesso, estava tudo fechado. Tudo estava fechado para eles. Tinha uma espada, e não era só uma portinha trancada, era uma espada de fogo flamejante, que ficava de um lado para o outro, com querubins. Imagina isso. Não era só ir lá pegar tentar abrir a porta de alguma forma. Diz para quem está do teu lado: meu irmão, não tinha como abrir a porta. Não tinha como pegar um pedaço de pau, sei lá, alguma coisa, e tentar forçar aquela porta. Tinha uma espada flamejante naquele lugar. Como eles encarariam aquilo? Era impossível, estava longe do alcance deles, estava longe da realidade deles. Além da porta estar fechada, eles não tinham a Bíblia. Diga assim: eles não tinham a Bíblia. Eles não tinham exemplos de heróis da fé. Eles apenas tinham a história dos seus pais que caminharam com Deus, e falharam, e pecaram, e perderam tudo aquilo. Essa era a história que eles tinham. Eles não tinham nenhum exemplo de Abraão, eles não tinham nenhum exemplo de Josué, eles não tinham um exemplo de Moisés, eles não tinham um exemplo de João Batista, de Paulo, de Pedro. Eles não tinham nenhum exemplo de herói da fé, eles não tinham nada ao que se inspirar, eles não tinham nada ao que se agarrar. Eles apenas tinham a informação que existia um lugar de intimidade, que estavam trancados, mas não tinha Bíblia, não tinha nada. Diga assim: eles não tinham nada a não ser uma história. Mas olha o que a Bíblia diz. Vamos ler novamente. Capítulo 4 ainda de Gênesis, no versículo 3. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Agora, imagine isso: eles não tinham uma referência, a única coisa que eles tinham era uma história, estava trancado, mas mesmo assim, eles falaram: vamos apresentar algo para esse Deus. E a Bíblia diz que Caim foi o primeiro. Diga assim: Caim foi o primeiro. Não foi Abel o primeiro, Caim foi o primeiro. A Bíblia diz aqui, no tempo da colheita, ou seja, quem cuidava de colher? Quem cuidava do plantio? Diga assim: Caim. Ou seja, no tempo de Caim, no tempo daquilo que ele cuidava, no tempo dele, ele pegou aquilo e falou assim: depois de tudo que ele escutou, eu vou ofertar, eu vou apresentar. Será que talvez nós podemos nos conectar novamente? Será que talvez nós poderíamos entrar novamente nessa história, nesse jardim? Será que nós podemos fazer algo para ter acesso à presença de Deus? E logo em seguida o seu irmão mais novo foi atrás e disse assim: o meu irmão mais velho está indo, eu vou também. Isso é típico de um irmão mais novo, sim ou não?
O certo é que os dois foram apresentar algo para Deus. Agora a minha pergunta é: o que entregar para um criador de tudo? Pergunta para quem está do seu lado, meu irmão, o que você pode dar para quem criou tudo? Hoje nós temos a referência deles, hoje nós temos a referência de Moisés, hoje nós temos todas as referências possíveis no livro da Bíblia, mas agora imagine a situação deles, eles não tinham referência. Eu imagino que a pergunta deles era: o que nós podemos dar para esse cara, para esse ser que criou tudo? Se tudo ele criou, ele fez tudo, olha o que a Bíblia diz no Salmo 33, no versículo 6. O Senhor falou e os céus foram criados, pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Glória a Deus. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. O versículo 9: pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. Agora deixa eu te perguntar: o que dá para alguém que abriu a boca e o universo foi criado? Meu amigo, esse pedaço de papel que nós chamamos de dinheiro é o quê diante do cara que criou tudo? O meu tempo, o que é o meu tempo perto daquele cara que não tem tempo? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, não existe tempo para ele. Como que eu vou dar algo para alguém que criou tudo simplesmente com a boca? Ele abriu a boca, ele soprou e as estrelas nasceram, não é isso que o Salmo está dizendo? O versículo 9, pois quando ele falou, diga assim, pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Diga assim, tudo surgiu por sua ordem. Agora pergunte novamente para quem está ao teu lado, meu irmão, o que você pode dar para esse Criador? Meu amigo, quando eu me deparei com isso, eu nunca tinha pensado assim, talvez sim em outros momentos, mas nesse momento, né, nesse dia, pensando e meditando sobre isso, eu falei assim, cara, quão miserável, quão pequeno eu sou, o que eu posso dar para esse Deus, velho? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você está realmente compreendendo isso? Meu amigo, não tem nada que você possa dar para Deus que seja surpresa. Não tem nada que você possa dar para Deus que possa somar ao estoque dele. Não tem nada que você possa dar para Deus que ele vai ficar mais rico. Não tem nada que você possa dar para Deus que vai fazer os celeiros dele aumentar. Não tem nada que você possa dar para Deus que vai fazer o tempo dele aumentar. Não tem nada que você pode dar para Deus que vai fazer ele mais importante. Nada que você pode dar para Deus vai aumentar o poder dele. Diga assim, eu não tenho nada. Não, feche os seus olhos. Diga assim, eu não tenho nada. Diga assim, eu não possuo nada. Diga assim, ele criou tudo. Ele é o dono de tudo. Ele é o princípio e o fim. Diga assim, eu sou só um pó. Sou só um vento na história. Além das portas estarem fechadas, além deles não terem exemplos, deles não terem a Bíblia, eles também se depararam com o que dar para esse Deus. Existiam várias coisas que poderiam dificultar ou impedir a adoração deles naquele momento. Existiam várias coisas que poderiam parar eles. Existiam várias coisas que poderiam travar eles na vida normal. Eles poderiam falar assim, vamos nos acostumar com essa vida. Tudo bem, nossos pais perderam, se foi, então, amém.
Vamos continuar, vamos trabalhar e vamos seguir a nossa vida. Mas eles disseram, não. Nós precisamos encontrar esse Criador. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Ou seja, a sede no coração do homem por se encontrar com o seu Criador sempre existiu. E eles, no final de um tempo, em um momento específico, eles chegaram diante de Deus. E a Bíblia diz que Caim ofertou dos frutos daquilo que ele cuidava. Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Versículo 4, Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. Agora preste atenção nisso. Tanto um quanto o outro ofertou daquilo que trazia sobrevivência para aquela família. Amém? Aquela família, eles sobreviviam da comida que aqueles dois filhos cuidavam. Um cuidava da carne, do rebanho, das ovelhas, dos cordeiros. E o outro cuidava de quê? Dos frutos, das verduras, de tudo aquilo ali que nascia da terra. Cada um cuidava de uma coisa, porém as duas coisas traziam sobrevivência. Diga assim, sobrevivência. Os dois apresentaram aquilo que significava a sobrevivência para eles. Eles entenderam o seguinte, nós não podemos dar nada para esse Deus, nós não temos nada, tudo é dele, e sabendo que tudo é dele, o que nós podemos dar para ele então? E talvez eles chegaram à conclusão de que, cara, aquilo de mais valioso que é para nós, talvez não tenha valor nenhum para ele, foi ele que criou, nós sabemos que tudo é dele, mas para nós, o que tem mais valor para nós hoje, é aquilo que dá a nossa sobrevivência. Então, tanto os frutos, aquilo que Caim e Abel ofertaram, significava a sobrevivência para eles. Era a coisa que eles acharam que poderiam de alguma forma chegar a Deus. Mas Caim, a Bíblia diz que ele apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Mas Abel, a Bíblia diz o seguinte, Abel por sua vez ofertou, diga assim, as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras, diga assim, primeiras. Ou seja, os dois apresentaram sinal de sobrevivência. Só que apenas Abel ofertou o que era primeiro e ofertou o que era melhor. Os dois apresentaram uma oferta de sobrevivência. Os dois entenderam que aquilo era o mínimo que eles poderiam dar. Porém, Abel deu um passo a mais. Diga assim, um passo a mais. Diga assim, um passo além. Abel estava tão convicto daquilo que ele estava fazendo, que ele disse o seguinte, eu não posso apresentar só o sinal da minha sobrevivência. Porque se ele me criou, então isso é o mínimo, é a sobrevivência. Eu preciso ir além da sobrevivência. Eu preciso ir além daquilo que, eu tenho saúde, eu tenho a vida, eu preciso ir além disso, eu preciso ir a algo mais. E ele falou assim, eu não vou dar só apenas um sinal de sobrevivência, eu quero dar também o meu primeiro, aquilo que é primeiro para mim. Aquilo que está em primeiro lugar, não só a sobrevivência, mas o que está em primeiro lugar. Diz para quem está do teu lado, meu irmão, o que está em primeiro lugar. E ele disse, além da sobrevivência, além de dar o que está em primeiro lugar, eu preciso dar um passo a mais. Diga assim, um passo a mais. Ele falou assim, eu preciso dar a melhor. Ou seja, entre todo o rebanho dele, ele falou, isso significa a minha sobrevivência, então vou pegar aqui uma parte, mas a parte que ele escolheu era os primeiros, e dentre os primeiros ele pegou o que era melhor. Enquanto Caim se conformou, ficou acomodado em entregar simplesmente o que fazia parte da sobrevivência dele. Abre sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11.
Hebreus capítulo 11, no versículo 1 ainda, diz o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Diga assim, aprovação. Amém? Versículo 3: pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Versículo 4: pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior a quem? A Caim. Com isto mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. A própria palavra está dizendo que ele era um homem, diga assim, justo. Ou seja, a própria palavra justificou Abel. Diga assim, a própria palavra justificou Abel. E você precisa entender que a palavra ela não tem tempo. Ela é a palavra de Deus, ou seja, ela está no coração de Deus e ela não tem tempo. A própria palavra justificou Abel. Antes de Abel ter Jesus como sacrifício na cruz, antes de Abel estar lá no tempo da graça, antes de tudo isso, a Bíblia diz que Abel apresentou um sacrifício superior, e por causa disso ele foi colocado no hall de heróis da... Agora preste atenção, Abel não derrubou nenhum império. Abel muito menos não construiu nenhum império poderoso. Abel não foi o homem mais sábio da terra. Abel não foi o homem mais alto e mais lindo da terra. Abel não foi o soldado mais poderoso na mão de Deus. Abel não foi como Sansão. Abel, ele não fez nada disso. Abel não era como Davi, o maior dos adoradores. Quem é Abel comparado a todos esses gigantes? Abel era simplesmente um cara que se chegou a Deus e apresentou algo. Diga assim, um cara simples, como eu. Talvez você não consiga se identificar com Davi, talvez ele está longe demais para você, talvez você não consiga se identificar com Abraão, mas eu te digo, você consegue se identificar com Abel sim, porque era simplesmente um cara simples. Redundância é isso? Ele era nada mais, não era grande em nada, ele era simples, um cara que foi ali e falou assim, eu não posso dar só isso, eu preciso ir além, eu preciso ir mais fundo, e pela fé ele apresentou a oferta dele, ou seja, o que ele estava fazendo, ele era convicto do que ele estava fazendo, diga assim, ele tinha convicção do que estava fazendo. E por causa dessa convicção inteira, ele foi colocado como primeiro lá no hall de heróis da fé de Hebreus 11, não porque ele fez nada disso que eu falei, mas simplesmente porque ele ofertou algo ao Senhor, diga assim, tudo, de mais valioso que ele tinha. Entenda uma coisa, isso não significa dinheiro, isso significa tudo realmente que ele tinha. Não está falando apenas de dinheiro, não está falando apenas de oferta, de um valor, está falando de tudo. Ele parou, analisou a situação dele, analisou que Deus era tudo e tinha criado tudo e falou assim, eu vou dar aquilo que para mim significa a minha sobrevivência, aquilo que para mim é o que vem em primeiro lugar e aquilo que para mim é o melhor. É isso que eu vou, é o que eu consigo dar para Deus. Diga assim, foi o suficiente para abrir uma porta que estava trancado. Quem está entendendo? Ele espiritualmente, ele não tinha acesso a Deus, mas ele falou assim, cara, por que talvez o meu pai e a minha mãe não fizeram algo? Talvez o pai e a mãe estavam tão constrangidos, tomados de vergonha do que eles tinham e do que eles perderam, mas Abel disse assim, cara, pela fé, eu sei que as portas estão trancadas, eu sei que nós perdemos tudo, eu sei que eu não tenho acesso, tem uma espada flamejante lá, correndo de um lado e para o outro, não, é impossível aos olhos humanos, mas pela fé, eu vou dar tudo que eu tenho para alcançar o coração desse Deus.
Pela fé, ele acreditou que o sacrifício daquele cordeiro daria a ele acesso a quem? A Deus. Quem está entendendo? Pela fé, ele creu que o sacrifício do cordeiro que ele tinha nas mãos daria acesso a ele a quem? A Deus. E eu não sei se você já entendeu, mas aquele ato já está apontando para quem? Diga assim, Jesus. Aquele ato de Abel já estava apontando para quem? Diga assim, um cordeiro morto para dar acesso. Diga assim, um cordeiro morto para dar acesso. Não, diga mais forte, diga um cordeiro morto para dar acesso ao homem pecaminoso, ao homem cheio de falhas. Diga assim, um cordeiro morto. Diga mais forte, um cordeiro morto. Diga assim, Jesus Cristo. Jesus Cristo na cruz, um cordeiro morto. Não é isso que João Batista diz? Eis aí o cordeiro de quem? De Deus, que tira o pecado do mundo. Antes do sacrifício de Jesus, antes de tudo isso, Abel teve fé que aquilo que ele tinha poderia dar acesso ao coração de Deus. E ele entrou no hall da fé simplesmente porque teve uma fé poderosa. Diga assim, a tua fé não é só para receber. Diga para quem está do teu lado, meu irmão, a fé não é para receber. Diga assim, entenda uma coisa, destrava uma coisa na sua cabeça. Diga assim, a fé não é para você receber o que você está querendo. Diga assim, a fé é para você entregar algo. Quem está entendendo? Mas eu tenho fé para que haja uma cura, eu tenho fé para isso, eu tenho fé para aquilo, para receber. Não, Abel não usou a fé. O primeiro cara, o primeiro a ser o exemplo de herói da fé, não foi uma fé para receber, diga assim, foi uma fé para dar. Ou seja, ele estabeleceu diga assim, padrão. É claro, e a Bíblia diz que com fé nós recebemos o sacrifício de Jesus. Com fé nós cremos, recebemos, com a boca nós confessamos para a justiça, com o coração nós cremos e recebemos. Mas antes de receber, antes de precisar receber, o que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 6, aqueles que se aproximam de Deus, vamos ler? Hebreus capítulo 6, 11, 6. Coloca para mim, Felipe. 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Quem deseja se aproximar de Deus tem que ter o quê? Diz para quem do teu lado, meu irmão, para se conectar com Deus, você precisa ter fé. É por isso que o sacrifício de Caim não chegou e não foi aceito. E a Bíblia diz, Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Ou seja, não foi só a oferta, foi Caim também. Primeiro Caim, Deus aceitou Abel e sua oferta, e não aceitou Caim e a sua oferta. Mas qual era a grande diferença? Além dessa diferença naquilo que eles entregaram, a grande diferença também era a fé. Ou seja, Abel colocou fé naquilo que ele fazia para Deus. Alguém está entendendo? Ele não fazia porque entendia que precisava fazer. Ele não fazia porque simplesmente estava buscando receber algo. Ele entregou porque ele tinha fé. Queria ter acesso a algum lugar. Queria entregar algo poderoso para Deus. Agora, imagine o seguinte, se ele reconhece que Deus é o Criador de tudo, se ele reconhece que tudo veio da boca de Deus, a única forma de imaginar que esse Deus se agradaria e receberia o que ele tinha para dar, era pela fé.
Ou tem como eu imaginar que esse Deus vai receber ou vai ser importante para Deus um cordeiro morto pegando fogo? O que é um cordeiro morto pegando fogo para Deus? Diga assim, nada. É um pó. Mas a fé dele potencializou aquilo que ele tinha nas mãos. Diga assim, a fé é o que me move em direção a Deus. Diga assim, não é o que eu carrego, é como eu carrego. Diga assim, não tem a ver com o que eu carrego. Diga assim, não tem a ver com o que eu carrego. Diga assim, tem a ver como eu carrego isso em direção a Deus. É por isso que a pastora falou aqui, tem gente que não tem a ver com a quantidade, é por isso que quando Jesus estava ali com os discípulos, chega uma senhorinha e coloca uma moedinha que não valia nada, e Jesus disse, essa é a oferta mais poderosa. Sabe por quê? Porque aos olhos de Jesus, ele estava vendo o mundo espiritual, ou seja, aquela moedinha era tão pesada, porque estava cheia de fé, era tudo que ela tinha. Diga assim, é tudo que eu tenho. Tudo que ela tinha, quando ela colocou ali, aos olhos espirituais, aquilo foi como algo tão pesado, que se fosse olhar simplesmente para o espiritual, aquelas pessoas nem iriam conseguir segurar aquelas sacolas. E a galera chegando cheio de oferta, cheio de coisa valiosa, e o povo colocando coisa lá, e tudo se achando os bonitões, e eu entrego isso, eu faço isso na igreja, eu vou ao culto ao domingo, isso é tão bonito, olha como eu não falto nenhum culto ao domingo, olha como eu coloco lá no meu Instagram, eu sou de Jesus, olha como isso é lindo. Diga assim, mas não é a verdade, não é suficiente. Aí vem aquela senhorinha humilde e coloca lá algo poderoso, carregado com fé. Diga para quem está do seu lado, meu irmão, carregue a sua adoração com fé. Quando nós começamos a viver uma entrega como Abel viveu para Deus, sabe o que acontece? Nós estabelecemos padrões de entrega. E quando você estabelece padrões de entrega, isso irrita as pessoas. Diga assim, isso irrita as pessoas. Quando a sua entrega é além, quando a sua entrega é cheia de fé, isso irrita as pessoas. Abel não tinha feito nada contra Caim. Diga assim, Abel não fez nada contra Caim. Abel não fez nada, ele não tocou em Caim, ele não machucou Caim, ele não chutou Caim, ele não menosprezou Caim, não, ele simplesmente fez o que ele tinha que fazer para Deus, mas ele estabeleceu um padrão de entrega, ele estabeleceu um padrão de servir a Deus, ele estabeleceu um padrão de relacionamento. E sabe o que acontece? É mais fácil te puxar para o meu nível do que eu subir para o seu nível. Tenta entender? É mais fácil eu te criticar, eu te chamar de louco, é mais fácil eu tentar te puxar para o meu... Não, calma, você está indo demais, vem para cá, porque é mais confortável te puxar para o meu ritmo do que eu ir para o seu ritmo. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz, Gênesis capítulo 4, versículo 6. Gênesis capítulo 4, versículo 6. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Agora preste atenção no versículo 7. Se você fizer o que é certo, será? Vamos ler novamente. Se você fizer o que é certo, será aceito. Ou seja, Deus está dizendo para Caim assim: ei Caim, calma, você está transtornado por quê? Você pode aprender, você pode fazer da forma certa. Se você fizer do jeito certo, você também será. Ou seja, mas em vez dele consertar, em vez dele chegar no irmão dele e falar assim: meu irmão, como que você fez? Em vez dele ele quebrar o orgulho dele, chegar assim: como é que você tem entregado ao Senhor? Como é que você tem vivido ao Senhor? Eu posso aprender algo com você? Em vez dele fazer isso, a Bíblia diz que ele chamou o irmão dele para um campo, e lá ele fez o quê? Diga assim: matou Abel.
Não era muito mais simples diante dessa palavra Agora imagine isso. Eu quero que você preste atenção nisso. Adão e Eva saem do jardim, amém? Eles não têm mais contato com quem? Com Deus. Eles estão totalmente longe de Deus. A Bíblia diz que os dois vão e apresentam uma oferta a quem? A Deus. Mas quem foi o primeiro cara a escutar a Deus falando? Quem foi o primeiro cara? Quem foi o primeiro cara a escutar a Deus depois da queda? Biblicamente. Diga assim, Caim. A Bíblia diz que Deus chegou a Caim e disse o quê? Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim: por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Ou seja, depois que a porta foi fechada no jardim, que eles saem dali, Deus entrega a sentença, faz tudo, eles vão, e aí a primeira referência de Deus falando aqui é com... E sabe o que Deus está dizendo para ele? Não é assim, a tua oferta foi ruim demais, eu não recebi, e eu não quero mais nem saber de você, vai para lá que eu não te quero. Foi isso que Deus falou para ele? Deus chegou como um pai para ele, disse o seguinte: por que você está tão furioso, cara? Por que você, calma, isso não é uma competição. Por que você está tão transtornado? Se você fizer da forma certa, eu também vou te aceitar. Ou seja, Caim escutou a voz de Deus. Num tempo onde, não, antes de Jesus, antes da experiência que nós temos com o Espírito Santo, Deus chegou para Caim e falou com ele. Ou seja, Deus, não é porque você errou, não é porque você tem falhado, que Deus vai te jogar fora, não. Ele tem falado para você: ei, eu estou olhando para você, e Deus dizendo para você: ei, se você fizer da forma que eu tenho te pedido, daquela forma que eu tenho te mostrado, da forma que a palavra tem te ensinado, eu também vou estar com você, eu também vou aceitar a sua adoração. Deus não está descartando porque você errou, não, muito pelo contrário, Ele tem perdão para você, e Ele também tem aceitação. Diga assim: eu também tenho aceitação. Glória a Deus. Mas quando você vive uma experiência poderosa e começa a caminhar, entregando algo para Deus, estabelecendo padrões, é muito mais fácil alguém querer te derrubar. E também para você, eu tenho algo para te dizer. Eu falei para quem não tem vivido, e agora eu quero falar para você que tem se entregado tudo que você tem, e lá no teu coração você sabe com as experiências que você tem vivido com Deus. Deixa eu te falar: ei, segura firme, cara. Talvez tem gente te criticando, talvez tenha a tua família, eu não sei, mas segura firme, cara, que você tem agradado o coração de Deus. Diga assim: aguenta firme. Eu estava conversando com alguns pastores esses dias, e eu estava falando assim: ninguém consegue entender um nível de entrega de uma pessoa que realmente está vivendo algo com Deus. Algumas coisas que nós vivemos com Deus, as pessoas não entendem. Quantas vezes você é criticado, quantas vezes as pessoas entendem de forma errada, quantas vezes as pessoas não sabem o que está por trás, e é muito simples isso, é muito fácil criticar. Então aguenta firme. Mas sabe o que aconteceu? A Caim, e talvez você fale para mim: mas Isaac, Caim matou Abel, esse é o meu fim? Agora deixa eu te falar uma coisa: já era tarde demais. Diga assim: já era tarde demais. Caim poderia até matar o corpo de Abel, mas ele já tinha sido justificado. Já é tarde demais, podem te prender, podem te aprisionar, não é isso que fizeram com os apóstolos, já podem te açoitar, podem colocar na cadeia, podem te criticar, podem tentar te derrubar. O máximo que eles vão conseguir fazer é mexer no teu corpo, mas o teu espírito já foi justificado pelo sacrifício.
Já era, o que Caim fez com Abel já era tarde demais. Abel já tinha se conectado com o Criador. Abel, pela fé, já tinha sido justificado. E é o que a palavra diz em Hebreus capítulo 11: um homem justo, a própria palavra, o próprio Jesus justificando Abel. Ou seja, o que Caim fez já era tarde, já não adiantava mais. Abel tinha conseguido acesso ao coração de Deus. Diga assim: Abel já tinha tido acesso. Quem está entendendo? Tudo aquilo que Abel viveu, tudo aquilo que ele estava fazendo, se tornou um exemplo para toda uma geração. Olha o que a palavra diz em Hebreus, no capítulo 4. Pela fé, capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior a Caim. Com isso mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Olha o testemunho. Quantos milênios, quantos anos se passaram a vida de Abel, e nós estamos aqui hoje aprendendo algo com Abel. Ele não fez algo tão grandioso aos olhos humanos, como muitos outros homens fizeram. Ele simplesmente saiu do seu comodismo e foi em direção a Deus com fé. E isso foi o suficiente para tornar ele um dos maiores exemplos de fé para toda a humanidade. E mesmo Caim tentando calar ele, mesmo Caim tentando silenciar ele, Caim não foi possível, Caim não foi suficiente, a morte não foi suficiente para calar o exemplo dele. Mesmo depois da morte, ele continua falando. Diga assim: Abel, mesmo depois da morte, continua gritando. Mesmo depois de tudo aquilo, mesmo de passar Moisés, Jesus, todo mundo, o exemplo de Abel continua gritando. A vida dele foi um breve momento. Sabe o que significa o nome Abel? Fôlego, neblina, fumaça, algo breve, algo rápido, algo muito pequeno demais. Esse é o significado do nome Abel. Agora imagine isso, em um breve momento de vida dele, em uma breve neblina, em uma breve névoa que passou, um breve momento foi capaz de marcar a história da humanidade. Diga assim: eu não preciso de grandes momentos. Diga assim: eu não preciso de grandes anos. Diga assim: eu não preciso de uma história longa. Diga assim: um breve momento, eu posso me conectar com Deus e ser um exemplo para toda uma geração. Quem está entendendo isso? Em um breve momento, em uma simples janela, ele marcou a história. Agora, mais do que isso, para a gente encerrar, dentro de uma história falida, porque Abel estava dentro de uma história falida, não tinha um final feliz para aquela história ainda. Qual era a história dos pais deles? Nós vivíamos num lugar perfeito, erramos e perdemos. Diga assim: Abel veio de uma história falida. Diga assim: Abel veio de um contexto de derrota. Diga assim: Abel veio de um contexto que não tinha mais esperança. Diga assim: Abel veio de um lugar que ninguém mais acreditava. Diga assim: Abel veio de um lugar que não tinha mais acesso. Diga assim: mas a história dele, o ambiente dele, não foi capaz de segurá-lo. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Meu irmão, não importa a tua história, não importa os teus pais, de onde eles vieram, não importa quão terrível foi o teu passado, não importa os exemplos tristes que você tem na sua vida, não importa a escuridão, não importa de onde você veio, você ainda pode marcar a história. Não importa o quão triste é a tua história, não importa que se você contar metade da história para mim eu vou chorar a vida inteira, não importa o quão triste seja o teu ambiente ou a tua história, você através da fé pode escrever uma nova história. Você pode ficar de pé?
Se Abel tivesse seguido a história dos pais, seria uma história triste para se contar, daquela família. Mas Abel resolveu ser a diferença. E às vezes nós falamos assim, cara, eu não venho de uma história linda, eu não venho de um ambiente lindo, eu não vivo em um ambiente perfeito, a minha família está em confusão, o meu trabalho, a minha vida está de pernas para o ar. Deixa eu te falar uma coisa. A sua fé pode tirar você desse lugar. Se você está vivendo uma história terrível, através da fé você pode dar início a uma história perfeita e linda. Se você vem de uma história, se você está no meio de uma história terrível, você pode, através da fé, ser o start de uma nova história. Diga assim, através da fé, eu posso ser o start, o início de uma história linda, de uma história de exemplo, de uma história que agrada e se conecta com Deus. A pergunta dos céus para a sua vida hoje é: você quer continuar vivendo uma história ou você quer dar início a uma história linda? A pergunta de Deus hoje para você é: como você quer se conectar? Como você quer se relacionar comigo? Dando simplesmente o básico ou você quer dar passos além? É isso que eu sinto o Espírito Santo perguntando para mim, Isaac. É isso que eu sinto o Espírito Santo falando comigo hoje. Isaac, você quer continuar no básico ou você quer viver uma história? Você quer escrever uma história linda? É isso que eu sinto o Espírito Santo perguntando para nós hoje. Ei, diferente de Abel, hoje vocês têm a Bíblia. É isso que eu sinto Jesus falando para mim hoje. Diferente de Abel, hoje nós temos exemplos. Diferente de Abel, hoje nós temos Jesus Cristo. Diferente de Abel, hoje nós temos homens e mulheres que são incentivo para nós. Nós temos histórias de homens que enfrentaram o fogo, nós temos história de homens que enfrentaram exércitos, nós temos história de homens que enfrentaram a morte para nos inspirar. Diferente de Abel. Com tão pouco Abel fez o que fez. E eu sinto os céus olhando para nós e dizendo assim: com o que vocês têm nas mãos hoje, o que vocês podem fazer? Com o tanto que eu coloquei nas mãos de vocês, o que vocês podem fazer? Onde vocês podem chegar? Meu irmão, não existe história comum demais para Deus fazer algo extraordinário. A sua história não é comum demais para Deus fazer algo extraordinário. A sua história não é triste demais para Deus fazer algo extraordinário. Você não veio de uma cidade comum demais para fazer a história no mundo. Ou você tem fé em Deus, ou você tem fé naquilo que esse livro diz, ou então eu resolvi ter fé. Diante de tantas histórias poderosas nesse livro, eu resolvi ter fé. Diante de tantos exemplos lindos e maravilhosos, de tantos exemplos de coragem, de um exemplo como o próprio Abel, eu resolvi seguir esses passos, de entregar não só tudo, mas entregar o que vem primeiro, o que é melhor, para dar tudo com fé. Eu decidi isso, é o que eu digo para Deus hoje, e hoje eu sinto os céus te perguntando isso. Feche os seus olhos. 2021 só vai terminar comum se você quiser, meu irmão. A sua história só vai ter um final triste se você quiser. A sua história só vai ter um final triste se você quiser. Deus chegou a Caim e disse: Caim, por que você está assim, cara? Por que você está nesse caminho? Por que você está nessa história? Se você vier a mim de verdade, com espírito e em verdade, cara, você também se conectará comigo. A sua história também será mudada, Caim. A tua história também será mudada, Caim. Basta você vir com fé. Sem fé eu não posso te ajudar. Sem fé eu não posso me conectar contigo. É a fé que nos conecta, Caim. E Caim optou por não escutar o conselho de Deus. E a história de Caim é triste. O final da história de Caim é tão triste.
Ei, mas a Bíblia diz que foi Abel que morreu. Agora eu te pergunto, como uma história que terminou em morte é tão poderosa? A Bíblia diz que Caim foi embora e deu sequência à descendência dele. Agora eu te pergunto, uma história que terminou em vida, uma história que terminou em descendência, é uma história triste e que ninguém quer como exemplo, mas a história de Abel que terminou em morte. Ah, como eu quero ser como ele. Ah, meu irmão, não tem a ver com o que os teus olhos humanos podem ver, não tem a ver com aquilo que nós, aos padrões humanos, medimos, não tem a ver com o que nós fazemos no mundo espiritual, tem a ver com o quanto de fé você carrega. Uma história que terminou em morte, fala mesmo depois da morte. A morte não foi possível, a morte não foi suficiente para calar a voz da fé, a morte não teve poder para calar a boca de Abel, não, mesmo depois de séculos e séculos e séculos, mesmo depois de tudo isso, a fé dele continua gritando hoje nesse altar. Tua fé pode mudar a morte, a tua fé pode mudar a tua história, a tua fé pode contar uma história diferente da que você vê. Eu sou um pobre, miserável pecador, meu irmão. Não pense que eu sou perfeito, não pense que eu sou sem pecado, não. Todos os dias eu me deparo com os meus pecados, todos os dias eu me deparo com os meus erros. Todo dia eu me deparo com quão terrível eu sou, com quão imundo eu sou. Todos os dias eu me deparo comigo mesmo. Mas todos os dias eu tomo uma decisão, é pela fé. O justo viverá, é pela fé, não é pelo quão bom você é, não é pelo quão perfeito você é. O justo vive pela fé. Talvez você esteja no lugar de Abel, vivendo dificuldades terríveis por causa da tua fé, e Deus está te dizendo hoje: ei, essas dificuldades não vão te calar. Talvez você está na história de Abel, talvez você está na história de Abel e existe alguém tentando te calar, existe um inferno tentando se levantar contra você, as situações à sua volta estão tentando te parar, estão tentando te deixar triste. Mas o Espírito do Senhor está te dizendo hoje: ei, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nada pode te separar do amor de Deus. Oh, meu irmão, eu acho que você não está entendendo o que Deus está te dizendo hoje. Nem a morte pode te separar, nem a dificuldade, nem o dia mais terrível pode te separar do amor de Deus. Ou talvez você esteja na história de Caim, ou talvez você esteja na história de Caim. Talvez você não tenha vivido uma vida de acordo com a palavra. Talvez você não tenha entregado tudo realmente para Deus, o teu coração inteiro. Talvez ainda você só tenha vindo aos cultos, mas a sua vida ainda não é dele. E hoje o Espírito Santo está te dizendo o seguinte: ei, ainda dá tempo. Talvez você esteja vivendo na história de Caim, mas os céus estão dizendo para você: ei, eu ainda tenho aceitação para você, ainda existe perdão para você, eu ainda posso escrever uma história diferente para você.